Imagine um mundo onde os limites da natureza não existem, onde poderíamos pegar a força do leão e combiná-la com a agilidade de uma águia, ou fundir o veneno mortal de uma serpente com a inteligência de um polvo. Que tipo de criatura híbrida surgiria? Como elas se comportariam? E o mais importante, o que aconteceria conosco? No vídeo de hoje, vamos explorar as mais insanas combinações de animais que a ciência poderia criar. Prepare-se para descobrir o que pode acontecer quando cruzamos predadores ferozes com habilidades jamais vistas. E o resultado não é nada bonito. A hibridização genética já existe na natureza. Pense no ligre, um cruzamento entre leão e tigre, ou na mula, a mistura entre cavalo e jumento. Mas o que estamos propondo aqui vai muito além. Estamos falando de criar animais que nunca existiram na Terra. Algo que nem a própria natureza ousaria fazer. Agora, imagine uma combinação de um tubarão com uma pantera. A ferocidade aquática com a agilidade terrestre. Uma criatura que pode caçar em qualquer ambiente, tanto nos oceanos quanto nas florestas. Como seria sobreviver em um mundo onde esse predador é o novo topo da cadeia alimentar? Se ela te perceber, não há para onde correr. Um híbrido como esse seria o predador perfeito, dominando dois dos maiores ambientes da Terra: a terra firme e as profundezas aquáticas. Agora, imagine o impacto disso no ecossistema. Animais que antes estavam seguros em seus territórios agora se tornariam presas. Nenhuma criatura estaria protegida desse caçador que não tem fraquezas. Nem as aves nas árvores, nem os peixes nos rios. Esse híbrido devastaria ecossistemas inteiros, caçando sem parar, com fome de um predador que nunca descansa. Mas, e nós? Como seria viver em um mundo onde uma criatura dessas existe? Ir à praia, nadar em um rio, ou até mesmo caminhar em uma floresta, deixaria de ser algo seguro. Estaríamos sempre olhando por cima do ombro, com medo do que pode estar à espreita. Esse híbrido de tubarão com pantera não só nos colocaria no final da cadeia alimentar, como tornaria impossível prever de onde o perigo virá. Esse seria o verdadeiro terror de viver em um mundo com híbridos. A natureza, como conhecemos, seria completamente diferente. A imprevisibilidade, a letalidade e o puro poder dessas criaturas nos fariam repensar nosso lugar no planeta. Criar um híbrido como esse pode parecer fascinante na teoria, mas o preço seria alto demais para a humanidade e para todos os outros seres vivos. Estaríamos prontos para viver com essa ameaça constante? Essa ideia já foi explorada em muitos livros e filmes de ficção, mas a verdade é que a hibridização, o cruzamento de diferentes espécies, já existe. Só que até agora, temos feito isso de maneira relativamente segura. Mas imagine se nós pudéssemos ir além. E se pudéssemos não apenas combinar espécies próximas, mas fundir animais que jamais teriam cruzado na natureza. Pense em um falcão com os reflexos de um felino, ou em um polvo com a habilidade de um camaleão de se camuflar em qualquer ambiente. O limite para essas criações é a nossa imaginação, ou o nosso medo. A ideia de misturar diferentes animais para criar seres poderosos não é nova. Ela já aparece em várias culturas antigas e mitologias ao redor do mundo. Pense no grifos, criaturas com a cabeça e asas de uma águia e o corpo de um leão, ou nas quimeras, com cabeças de diferentes animais e um corpo monstruoso. Essas figuras mitológicas representam nosso fascínio e medo pelo desconhecido, por aquilo que a natureza nunca criaria por conta própria. Mas será que essas lendas e mitos foram apenas fruto da imaginação humana? Ou será que esses híbridos surgiram de algum conhecimento antigo, talvez de tentativas primitivas de hibridização que se perderam no tempo? O que parece ser mito
pode muito bem ter sido inspirado por algo que nossos antepassados viram ou imaginaram ser possível. Agora, vamos dar um salto no tempo. Nos dias de hoje, a engenharia genética já está dando os primeiros passos em direção à criação de híbridos que antes só víamos em ficção científica. Em 2017, cientistas fizeram algo revolucionário. Criaram embriões híbridos de humanos e porcos. O objetivo era gerar órgãos humanos em porcos para transplante, uma área da ciência conhecida como xenotransplante. Pode parecer assustador, mas a intenção aqui é nobre: salvar vidas humanas. No entanto, isso levanta muitas questões. Até onde podemos ir com essa manipulação genética? Se já estamos misturando humanos com porcos, o que impede a ciência de começar a criar híbridos com outras espécies? Imagine as implicações de criarmos híbridos que não são apenas funcionais, mas inteligentes. Estaríamos prontos para lidar com um ser que carrega traços humanos e de outra criatura? Outra área fascinante da ciência é a bioluminescência, a habilidade de certos animais de criar luz. Já sabemos que criaturas como águas-vivas e alguns peixes das profundezas têm essa habilidade, que utilizam para atrair presas ou se comunicar em um ambiente onde a luz solar não chega. Agora, imagine essa habilidade sendo transferida para outros animais através da hibridização genética. Cientistas já conseguiram criar coelhos fluorescentes ao incorporar genes de medusas. O próximo passo poderia ser criar predadores noturnos com essa habilidade, tornando os caçadores ainda mais mortais, invisíveis na escuridão, exceto por um brilho misterioso. Mas como seria ver um leopardo brilhando à noite enquanto espreita suas presas nas florestas africanas? Ou tubarões luminosos patrulhando os oceanos escuros? A natureza poderia ser transformada em um espetáculo de luz e terror, com predadores letais anunciando sua presença de maneiras que nunca imaginamos. Mas, claro, isso tudo é apenas ficção, certo? Bem, talvez não completamente. Os avanços na genética e na bioengenharia estão mais rápidos do que nunca. Já conseguimos modificar genes, criar animais transgênicos e até mesmo clonar seres vivos. A ideia de criar híbridos tão poderosos como esses pode estar mais perto da realidade do que imaginamos. Mas a pergunta é: deveríamos fazer isso? No passado, as tentativas de brincar com a natureza resultaram em desastres. O famoso exemplo da introdução de coelhos na Austrália é um lembrete de como um simples erro pode desequilibrar completamente um ecossistema. Agora, imagine uma criatura geneticamente modificada, um híbrido criado em laboratório, escapando para o mundo selvagem. A verdade é que, no papel, a ideia de hibridização de animais soa incrível. Criar o predador perfeito, ou o animal de trabalho mais forte e resistente, parece um sonho. Mas os resultados poderiam ser completamente imprevisíveis. Imagine combinar a inteligência de um corvo, uma das aves mais espertas do mundo, com a força de um urso polar. O que isso criaria? Uma criatura inteligente o suficiente para caçar em grupo, forte o bastante para derrubar qualquer coisa que cruzar seu caminho. Será que esses híbridos seriam capazes de viver em harmonia com a natureza? Ou se tornariam máquinas de destruição, capazes de dominar ecossistemas inteiros? Se o propósito fosse criar o animal perfeito, estaríamos realmente cientes do que estamos liberando no mundo? Por exemplo, e se pegássemos as habilidades de navegação de um morcego e as combinássemos com o veneno mortal de uma água-viva? Você teria uma criatura que pode caçar no ar e nas profundezas do oceano, uma fusão de predador aéreo e marinho. Mas como isso afetaria outras espécies? Como o ecossistema reagiria? Talvez, no fim das contas, a hibridização de animais não seja uma ideia tão brilhante assim. O que poderia parecer uma curiosidade científica pode rapidamente se transformar em um pesadelo para a humanidade. Estamos brincando de deuses sem compreender totalmente as consequências.
Mas e você? O que acha? Até onde devemos ir com a ciência? Deveríamos permitir a criação de híbridos? Ou é melhor deixar a natureza continuar seu curso, sem interferir de forma tão profunda?